Deus tem nos dado algo que eu queria compartilhar com você. Então, eu quero ler hoje o Salmo 91. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio e o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão das tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos irmãos, eu estou na igreja desde 1966, então faz um tempinho. E a igreja desse tempo tinha 2 salmos que era impressionante e cada cristão sabia de cor. O número 1 é o Salmo 23 e o número 2 é o Salmo 91. A gente recorda que as pessoas deixavam a Bíblia aberta, seja em casa, no escritório. Por quê? Porque tinha mais ou menos algo místico que isso ia resolver os problemas. Era interessante que pessoas colocavam no quadro o Salmo 91. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui, gente, são 2 coisas, que é prioridade e benefícios. Hoje, nós estamos vivendo numa época que as pessoas não estão querendo se envolver com prioridade. Ela quer se envolver com benefícios. É interessante que quando uma pessoa recebe uma proposta de emprego, ela quer saber quais são os benefícios. O que eu tenho? Tenho participação do lucro? O que eu tenho? Plano saúde? Eu tenho vale alguma coisa? Por quê? Porque nós hoje somos muito envolvidos o quê? Em benefícios e não na prioridade. Quer dizer, o que esse trabalho pode me oferecer? O crescimento, aonde eu posso chegar? E a nossa cabeça hoje é muito atrás de benefícios. E o que acontece com o Salmo 91? Ele é um salmo que ele traz benefício. Olha, ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, veneno mortal, espanto noturno, flecha que voe de dia, peste que anda na escuridão, praga que assola ao meio-dia. 11.000 afetarão, 10.000 vai cair de um lado, 1.000 do outro, injustiça feita contra a nossa vida, nenhum mal te sucederá, ele manda anjo, sustenta, é leão, cobra, angústia. Agora, olha que coisa interessante. Hoje, a nossa vida vitoriosa, ela não vem através de nós nos envolvermos com os benefícios. O que nós precisamos, como salvo, como cristão, nós precisamos nos envolver com o quê? Com a prioridade. E a prioridade, ela não está nos versículos 3 para frente. A prioridade, ela é 1 e 2. Ele disse assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Queridos irmãos, eu estava pensando nessas duas palavras, habitar. Olha como que é interessante. É morar, viver, vivência, criação, criar lodo. A gente tinha essa frase antigamente: escuta, você precisa ficar muito tempo num lugar para criar lodo. O que é isso que a gente tem que entender? Habitar, o que é? É você ter residência fixa, é ter número de CEP. A Bíblia, ela fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo, não é aquele que passeia, não é aquele que vai lá de vez em quando, é aquele que habita. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que os benefícios que estão escritos no Salmo 91 não é para quem visita o esconderijo, é para quem habita, é para quem tem CEP. Não adianta a gente querer simplesmente fazer alguma coisa, simplesmente querer ir de vez em quando, orar de vez em quando, ler a Bíblia de vez em quando, ir na igreja de vez em quando, para a gente ter uma vida vitoriosa. A nossa vida vitoriosa é uma consequência de onde nós estamos habitando. E a segunda coisa, gente, esconderijo. Olha que coisa bonita. Eu tenho que habitar no esconderijo. Tanto Moisés quanto Davi, eles sabiam muito bem o que era esconderijo. E eles falam, aqui está falando assim, ó, esconderijo do Altíssimo. Não é esconderijo de um homem, não é o esconderijo de uma pessoa importante, é no esconderijo de alguém que é importante, que é Deus. E quando nós falamos a respeito de esconderijo, o que é isso? É lugar secreto. Olha como que é interessante. Para a gente ficar no esconderijo, tem que haver renúncia. Eu tenho que deixar de fazer algumas coisas e tenho que deixar de ver algumas coisas. Nós estamos passando hoje numa época de esconderijo que é em casa. Hoje eu estava conversando com a minha mulher, a Odaísa, e eu falei com ela. Quando é para a gente ficar em casa, nós ficamos 3, 4 dias em casa e nós não achamos ruim. Mas a partir do momento que existe uma ordem que não é para sair de casa, a coisa muda. Agora, os benefícios do Salmo 91, sabe o que acontece? Ele só vai acontecer para quem mora, para quem habita, para quem tem residência fixa, aonde? No esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo traz renúncia. O que nós estamos vendo hoje é o seguinte, que as pessoas querem o benefício, mas não querem a renúncia. E os benefícios só vão vir para quem? Para quem renuncia. Olha como que é interessante. Então, quando eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu renuncio quem? Eu, em primeiro lugar. Existe uma morte, e a morte o que é? É renúncia. Aí eu passo a me renunciar, eu renuncio o mundo, eu renuncio a carne, eu renuncio a fama, eu renuncio a posição, renuncio o ego. Agora, veja bem, ó, é dentro dessa habitação, dentro desse esconderijo, que eu passo ao quê? A ter os benefícios. O laço do passarinheiro, o que acontece? Eu não vou precisar nem orar. Porque quando eu habito e quando eu estou escondido no Altíssimo, eu não vou ser envolvido pelo laço. Olha como é interessante. Peste perniciosa. Eu não vou precisar orar, clamar para Deus me livrar da peste. Por quê? Porque a peste não vai nos encontrar. Então, o benefício é uma consequência da morada. E a Bíblia diz o seguinte: o que é? Ele diz assim: a morada do Altíssimo, do El Elyon, é o legítimo possuidor de todas as coisas, é o Criador, é ele que possui os céus e a terra, e tudo que nela há, é maior que tudo e está acima de tudo, ele é o nosso Criador. Então, o Altíssimo, o esconderijo é do Altíssimo, é do El Elohim, é do Criador. E El Shaddai é um dos nomes em hebraico para Deus que significa o quê? O Todo-Poderoso. É o que sustenta e protege. Então, ao mesmo tempo que nós estamos escondidos em El Elohim, é o El Shaddai que nos sustenta e protege. É muito interessante quando hoje as pessoas não entendem isso.
Escuta, eu estou orando para Deus me livrar do laço do passarinheiro. Não! Quando nós estamos habitando no esconderijo, aonde nós temos uma segurança na habitação e nós nos renunciamos de coisas que nós precisamos deixar de renunciar, automaticamente nós vamos estar livres do laço do passarinheiro. Porque a prioridade não é o livramento do laço, a prioridade é nós estarmos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Veneno mortal. Paulo, quando ele chegou em determinado lugar, que aquela cobra picou ele, todo mundo pensou, daqui a pouco ele vai se sentir mal, vai cair. Não, por quê? Porque ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Hoje, nós precisamos entender essas coisas. Eu sempre falo sobre isso. A nossa vida, Deus é tão bom com a gente. Eu tenho 60 anos de idade, 62 anos de idade. Se eu falar que eu fiquei internado num hospital durante um mês, é muito, porque nos meus 62 anos eu não fiquei tudo isso no hospital. Por quê? Porque justamente Deus ele vai nos livrando e livra você também. É que muitas vezes a gente não presta atenção no esconderijo. Pavor da noite, flecha que voe de dia, guerra. Quantas balas perdidas têm afetado hoje? Quantas pessoas? Agora, quando você está no esconderijo do Altíssimo, muda tudo. O problema é que eu só peço para Deus, Senhor, me livra do veneno, me livra da peste, me livra do pavor da noite, me livra da... Não! A nossa oração ela tem que ser diferenciada. A nossa vitória ela não é baseada nos benefícios, mas ela é baseada nas prioridades. E a nossa prioridade é o quê? É habitar no esconderijo. Peste sorrateira das trevas, pragas que assolam ao meio-dia. Olha, quantas infecções. Hoje nós estamos falando da Covid, mas aqui no Brasil tem muito mais coisas do que isso que nós estamos envolvidos. É malária, é dengue, é uma série de coisas. O que nós precisamos entender é que quando nós estamos habitando, morando, se envolvendo com comunhão com o Senhor, no esconderijo dele, essas coisas, o que acontece? É o Senhor que nos guarda. A Bíblia diz assim, 11.000 seria 10.000 vão cair de um lado e 1.000 de outro. E tu não serás atingido. Agora, quando que isso acontece? É quando eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. A nossa oração não é para Deus nos livrar dessas coisas. A nossa oração é para que Deus nos mostre o caminho para nós chegarmos ao esconderijo. Injustiça feita contra a nossa vida. Uma pessoa no Brasil, ela trabalha durante 35, 40 anos. Quando ela chega na aposentadoria, o que acontece? Olha como é interessante. O que acontece? Ela ganha 2 salários mínimos, 3. Isso é uma injustiça? É uma injustiça. Agora, o mundo, ele te coloca como uma injustiça. Mas se você é uma pessoa que você está habitando no esconderijo de Deus, o que vai acontecer? A Bíblia diz que nenhum mal te sucederá. E eu acho interessante que ele manda anjo. E eu vejo muitas pessoas crentes, quando elas vão sair, vão trabalhar, a primeira coisa que eles falam assim, Deus, coloca um anjo para me guardar. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Se tem uma coisa que nós não precisamos pedir para Deus, é anjo. Porque isso já está no pacote de salvação. Ele já decretou. Olha que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tema e o livra. Se você é uma pessoa que mora no esconderijo e você renuncia, você pode ter certeza que quando você for sair para viajar, não é para você orar para Deus colocar anjo, é para você agradecer que os anjos já estão ali. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque hoje estou indo trabalhar, mas os teus anjos estão aqui. Eu te louvo e te agradeço, porque agora eu estou indo viajar, mas os teus anjos estão aqui. Senhor, eu estou saindo para ir para a tua casa, mas os teus anjos estão aqui. Isso aqui é uma convicção de quem mora no esconderijo. Não é algo que você tem que pedir, é algo que já está dentro do benefício do esconderijo. Até eu gosto de falar isso. Às vezes nós estamos orando para Deus colocar anjo e o anjo está escutando a nossa oração.
Aí ele olha para o céu, e fala assim, olha, o camarada é muito lerdo, eu já estou aqui, já faz parte do pacote, e o camarada está o quê? Está pedindo aí, eu estou aqui à disposição. A Bíblia diz que acampa, gente. Eu nunca acampei, mas quem acampa, o que acontece? Pega uma barraca, leva lá suprimentos para alguns dias e você fica isolado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, a partir do momento que nós aceitamos ele e entramos no esconderijo, ele pega uma barraca de camping e ele acampa, se posiciona na nossa vida. Para quê? Para a gente não ter que precisar pedir. Então, quando nós estamos pedindo todos esses benefícios, qual é o sinal nosso? É sinal que nós não estamos morando no esconderijo do Altíssimo. E quando nós estamos no esconderijo do El Elohim, que é o Criador, é o Poderoso, ele pode todas as coisas, e a Bíblia diz que ele só faz maravilhas. Nós precisamos entender que o El Shaddai é aquele que nos protege e é aquele que nos sustenta. E agora, sabe o que eu aprendi com tudo isso aqui? Que a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Moisés, ele passou por isso. Êxodo 33 diz assim, Deus falando para Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. E aí ele disse assim, versículo 2, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Deus falou para ele só de benefícios. Vai e sobe para a terra que eu já tenho prometido, eu enviarei anjo, lançarei fora seus inimigos, e a terra que eu vou te dar mana leite e mel. Olha só a proposta que Deus fez para Moisés. Se Deus faz uma proposta para os crentes de hoje, a gente já ia dar um glória a Deus e sair em retirada. Agora, sabe o que aconteceu com Moisés? Lá no versículo 15, ele disse assim, olha, o Senhor pode me dar terra, o Senhor pode me dar anjo, o Senhor pode me vencer os meus inimigos, e o Senhor pode me dar uma terra que mana leite e mel. Mas só que tem uma coisa, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. O segredo de Moisés não era envolvido nos benefícios, mas era justamente a prioridade dele. Estava no esconderijo, estava na presença de Deus. Em qualquer situação, eu sempre tenho falado isso, direto eu tenho falado isso. Covid-19, todo mundo já teve. Eu já tive Covid, que são crises na nossa vida, eu chamo de crise. Eu já tive crise em 94, 95, já tive uma Covid. Você, talvez, nos anos 80, já teve uma crise. No ano 2000, há 5 anos atrás. O que nós precisamos entender é que agora está todo mundo passando de uma mesma forma. Mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? Da mesma forma que você já passou algum tempo atrás, você vai passar agora também. Como chegar na presença? Porque veja bem, aquele que habita no esconderijo, como é que eu faço para chegar lá? Eu preciso entender como é que eu faço. Eu não preciso ficar correndo atrás de benefício, porque o benefício é uma consequência da prioridade. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos infelizes, digno de lástima. A Bíblia diz assim, se o Zé Maria procura Jesus só através de privilégios, se eu estou na igreja só através de benefício, só para Deus me livrar de morte, me livrar de espanto noturno, se só for para Deus me dar um anjo para me guardar, eu sou a pessoa mais infeliz.
Moisés tinha essa concepção, eu quero a tua presença. Versículo 20 diz assim, ó, mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. O caminho para nós chegarmos no esconderijo é Jesus. E o interessante é que Jesus estava no esconderijo sozinho. E o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Jesus desceu do céu à terra, ele desceu como unigênito. Era o único filho que Deus tinha. Lá no céu era a presença de Deus, a presença de Jesus, do Espírito Santo e dos anjos. Mas filiação só era um, Jesus. E Jesus não tinha nenhum irmão. Aí ele desceu, morreu, ressuscitou. Só que agora ele não sobe mais como unigênito, ele sobe como primogênito. E hoje, Jesus, ele é o caminho que nos leva a habitar no esconderijo de Deus. E quando nós entendermos isso, quando nós entendermos que nós, na presença do Altíssimo, o laço do passarinheiro não vai prevalecer sobre a gente, a peste perniciosa não vai prevalecer sobre a gente, pavor, flecha que voa, praga que assola, 1000 cairão ao teu lado, injustiça, nenhum mal sucederá, a Bíblia diz, nenhum mal sucederá à nossa tenda. Sabe por quê? Porque nós vamos ser escondidos em Deus. E aí o que acontece? Ele vai nos sustentar. Pode vir leões, predadores, cobras venenosas, angústia, mas nós vamos estar envolvidos, habitando, morando no esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia diz, eu acho muito interessante isso, que se a nossa esperança só for nesses benefícios, nós somos miseráveis. É por isso que hoje existe um desejo desenfreado das pessoas terem sem poder. Porque parece que hoje a pessoa que ela é próspera, ela tem que ter. Ela tem que ter um carro novo, ela tem que morar numa boa casa, ela tem que viajar. Aí o que acontece? Só que o senso de prosperidade não é esse. A prosperidade de Cristo Jesus é a ausência de necessidade. E as pessoas pensam que prosperidade, o cara de sucesso, ele tem que ter uma Land Rover, ele tem que morar numa casa de 2, 3 milhões, ele tem que passear. Agora, só que acontece uma coisa, a Land Rover está financiada, o carro está financiado, a passagem para onde ele vai está financiado. O que essa pessoa tem? Nada. E simplesmente é um estereótipo de que a pessoa ela é próspera. Não. O que nós temos que fazer hoje, o mais rápido possível, sabe o que é? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando Deus ofereceu para Moisés tudo, a terra, prometeu vitória, prometeu anjo, prometeu uma terra que emana, ele falou assim, olha, tudo isso aí é muito bom, mas o que eu quero mesmo é a tua presença. E olha o que diz a Bíblia. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha como é interessante. A Bíblia está dizendo assim, ó, pensai nas coisas que são de cima, não nos privilégios, não nos benefícios. Nós temos que ter um coração colocado, um espírito colocado em Deus, colocado justamente, olha como é interessante, colocado no esconderijo que é o El Shaddai, que é o El Elyon. Então, não adianta a gente pensar, se eu ficar pensando só na casa, só no carro, só no trabalho, só no salário, só aonde eu vou chegar
Isso daí é uma consequência de quem habita no esconderijo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aí ele diz assim, ó, porque morreste, renúncia, esconderijo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, hoje, meu querido, o nosso esconderijo se chama Jesus. O nosso esconderijo se chama Jesus. Quando nós... Olha, a Bíblia diz assim, ó, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha como que é interessante o que ele falou sobre isso. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É isso que ele diz. E eu vou fazer aqui um exemplo para você entender muito bem isso. Aqui, olha, aqui sou eu e você. A Bíblia diz assim, ó, que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a minha vida e essa aqui é a sua vida, eu e você. Só que a Bíblia diz assim que a nossa vida, ela é escondida, renúncia em Cristo. Olha aqui, ó. A partir do momento que eu estou em Cristo, olha aqui, ó. Eu estou em Cristo. Pronto, tá aqui, ó. E a Bíblia diz que Cristo em Deus. E Deus está aqui, olha. Então está aqui, olha. Olha como é interessante aqui, ó. Ninguém nos vê, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. O que nós precisamos nesses últimos tempos, o que nós precisamos, tempo de angústia, tempo de sofrimento, ou nós estamos angustiados por nós mesmos, ou por parentes, ou por conhecidos. Um tempo difícil, mas dentro desse tempo existe um refrigério, existe um esconderijo que é Jesus. Então aprenda, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus. Aí nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo, e Cristo em Deus. O veneno não vai te encontrar, o inimigo não vai te encontrar, as pestes perniciosas não vão te encontrar, nada não vai nos encontrar, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Essa é a palavra que Deus quer dar ao seu coração. Olha que como é interessante. Lucas 10. E eis que eu dei autoridade, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sabe como é que chama isso? Privilégios, benefícios. Quando os 70 voltaram, Jesus, nós expulsamos demônio. Jesus, nós fizemos muitas coisas. Jesus foi algo maravilhoso. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó, contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Meu querido irmão, você que está participando desse culto hoje, desta palavra. O que o Espírito Santo quer para a sua vida é uma coisa só. O caminho do esconderijo é Jesus. E vamos pensar menos em benefício, menos em privilégio. E vamos focar na prioridade, que é o esconderijo do Altíssimo. E com essa palavra, eu quero que o Espírito Santo venha trazer ao teu coração algo especial, algo glorioso. E quando você for ler o Salmo 91, você não foque nem nos benefícios e nos privilégios, mas você foca no esconderijo. E a nossa vida, a nossa vida está escondida em Cristo. E Cristo em Deus. O inimigo nunca vai te encontrar. As pestes nunca vão te encontrar. E nós temos que se alegrar por uma coisa, que o nosso nome está escrito no céu. Foi um prazer estar com vocês. Pastor Natalino, Deus abençoe e que essa palavra venha produzir algo no seu coração. Que o único lugar que nós vamos estar seguros é justamente no esconderijo do Altíssimo.
Deus abençoe. Foi muito bom estar com o senhor pastor Natalino.